para a segunda parte, agora vamos falar da terapêutica. Já que todo mundo, eu acredito, entendeu a causa, vamos trabalhar agora a terapêutica. Que de fato não vai trazer nenhuma novidade. E nós dividimos a terapêutica, vamos falar 2 itens, 2 grandes grupos. O primeiro deles eu não trouxe nem slide. O segundo, sim, a gente vai trazer algumas orientações dos espíritos, porque ele vai versar em relação à casa que trata a obsessão. E aí tem algumas características que são muito importantes a gente levar em consideração. Nós ficamos pensando em como contribuir. E a ideia que nos chegou foi essa. A gente vai falar sobre a terapêutica da desobsessão no aspecto individual e trouxemos um material para a gente falar sobre esse mesmo aspecto do tratamento agora para a casa espírita, porque é muito importante. Principalmente, eu repito, nesse momento em que a gente passa de transição, as pessoas estão confundindo muitos conceitos. Quando nós falávamos ali no início, se a gente entender o conceito básico, qual é o conceito básico? Que existe espírito. E que esse espírito, ele ora está preso da matéria, ora ele está livre da matéria. Esse é um conceito básico, fundamental. Que a gente esquece que nós somos espíritos em uma experiência material. O que significa dizer que as potencialidades do espírito permanecem vivas em cada um de nós. Então, se eu estudo o perispírito, vejo as características do perispírito, eu começo a entender que eu, como encarnado, eu também trago aquela potencialidade. Óbvio que nem todos ou poucos de nós conseguem usar de tudo aquilo que o perispírito possibilita, mas que nós temos condições, temos. E aí a gente vai ver a figura de um Jesus, vai ver a figura de um Sai Baba, de figuras ilustres que conseguem, mesmo na matéria, ter uma total liberdade e utilização dessas potencialidades. Como nós conseguimos observar nesse primeiro momento, que a obsessão é essa vontade, esse desejo de impor ao outro uma vontade própria ou comando. Naquele conceito tinha uma característica, tinha uma parte do conceito que diz assim: os bons espíritos, eles também nos cercam, também nos falam, também tentam nos estimular. No entanto, quando a gente não dá ouvido, eles se afastam. Era o que estava escrito naquele conceito de Allan Kardec. E aí os maus tomam conta. Mas o detalhe agora do detalhe é esse. Porque o primeiro detalhe era que nós somos espíritos. E o detalhe do detalhe é que nós sofremos a influência dos bons, assim como dos maus. E nesse conceito Kardec diz, quando o conselho dos bons não é ouvido, eles se afastam. Isso dá para a gente o entendimento completo da terapêutica espírita. A gente já pode ir para casa, aqueles que quiserem a solução do processo da desobsessão eu já dei. Podem ir. Porque nada mais é do que agir de uma forma que eu mantenha próximo a mim os bons espíritos. Porque se eles nos cercam, se eles nos apontam um rumo, e segundo o conceito, nós não damos ouvido e eles se afastam e os maus tomam conta, o que é que a gente faz então para que os maus não tomem conta? Deixa os bons próximos de nós. Logo, é necessário ouvir o que eles têm a nos dizer. Simples. Não há dificuldade nenhuma em entender terapêutica de obsessão. A dificuldade é vivenciar a terapêutica. Porque se nós falávamos que a tendência é o grande problema, se eu sei qual é minha tendência, eu agora me esforço por superar ela. A terapêutica está aí. Porque este espírito agora,
que foi marcado por minha imprevidência e que agora vem e me acha, ele vai encontrar ali aquele indivíduo de outrora e que talvez ele estimule o indivíduo agora à queda, para que nessa queda ele possa, obviamente, terminar de locupletar-se quando o outro volta para a espiritualidade. Então o grande desafio é realmente conhecer-se, mas sem essa visão tão poética, porque muitas vezes quando se fala em autoconhecimento a gente faz uma poesia muito grande. E tem que deixar de ser tão poeta, não que eu não goste, mas nesse processo de autoconhecimento não, a gente tem que ser honesto. E ser honesto dói. Se encarar e perceber-se ciumento ao invés de cuidadoso, dói. Possessivo ao invés de cuidadoso, dói. Egoísta ao invés de previdente, dói. Porque nós vamos arrumando adjetivos ou sinônimos que aliviam para nós a nossa consciência ou entorpecem, mas que no fundo a gente não foge à realidade, porque a realidade do espírito é aquela. Então, propor a terapêutica espírita é dar chance para o espírito ser atendido. Mas isso é temporário, isso é um paliativo. Porque se não for esse, será outros que irão se acompliciar conosco daqui a pouco. Então é preciso agora o que a gente fala até na área da saúde. Cessando a causa, cessa o efeito. Então qual é a causa? Não sei. Vale observar. Qual é a causa? Eu sou maledicente. Eu gosto de falar mal das pessoas. Talvez a causa esteja aí. Eu tenho hábitos deletérios, dos mais diversos, que a sociedade não cria nenhum tipo de transtorno. Ela acha normal e, dependendo do grupo social que eu convivo, ainda acha que é um processo de autoafirmação, de poder, de eu bebo uísque de não sei quantos anos, que é o que eu gosto. Só gosto desse. E assim o indivíduo se prende a isso. E, obviamente, trará parceiros espirituais que também necessitam. Porque, enquanto encarnado, já trazia o vício. Pós-mortem, dando continuidade à existência, precisa de uma ponte para que ele tenha. Sexo. Tem pessoas que se perdem pelo sexo. E eu repito, neste período de transição planetária, tudo pode. E esquecemos um detalhe. Por isso que eu digo que a doutrina, ela nos convida a um estudo sério, como nos fala Allan Kardec. E muitas vezes que eu venho no Selec, eu puxo por essa frase, porque não é minha, é dos Espíritos, Allan Kardec, na terceira parte do seu livro, Livro dos Espíritos, quando fala das leis naturais. A lei natural é a lei divina. Ela indica o que o homem deve e não deve fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Ponto. Mas nós estamos vivendo um processo quase anárquico que tudo pode. Que pode usar o corpo ao bel prazer. E, obviamente, teremos no campo do sexo uma grande extensão das obsessões na Terra. Em nome do amor. Mas o amor, não existe o amor verdadeiro que não obedeça a uma lei divina. O amor que impõe um sofrimento, o amor que leva a uma doença, o amor que prejudica o indivíduo, isso não é amor. Que conceito de amor é esse? E aí na questão 4, observai tudo que não é obra do homem, e vossa razão responderá. Então o corpo humano é obra divina. A sua fisiologia versa sobre a lei natural. Criar funções para o que não tem é grave. É ir de encontro. Pode. Tudo pode, desde que arque com as consequências. Então, no campo da sexualidade, nós iremos perceber um grande processo de obsessão. Por quê? Porque há inúmeros espíritos iguais a nós, que passaram tempo como encarnados e que abusavam da usança do sexo, da sexolatria. Desencarna, tem o mesmo desejo,
mas não tem o corpo. Precisa de quê? De outros corpos para se locupletar. E aí vamos ver uma obra vasta. Manuel André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, todos eles trazendo a característica da obsessão no campo do sexo. Onde, nos lugares guardados para esse ato, apresentar-se repleto de espíritos vampirizadores que se aproveitam dos indivíduos que estão numa cama que já está repleta de espíritos. E ali vão sugando a energia daqueles que ali estão. Então, quem ama, é o que nós estávamos falando, não leva um indivíduo para determinados ambientes, porque isso não é amor, sabendo que está sendo vampirizado. Então a gente vai percebendo que a terapêutica não é outra. É realmente conhecer essas leis divinas que dizem, que está lá escrito, que diz o que deve e o que não deve ser feito. E a partir dali se moldar a elas. E isso, gente, não é fácil. Isso é a materialização do que o Cristo disse. Porta estreita, caminho árduo e renúncia de si mesmo. É uma equação dificílima. E ninguém escapou. Joana de Cusa, quando descobriu Jesus, disse: vou deixar Cusa e vou com você. Jesus disse: quer me seguir? Fique com seu marido. Mas ele é isso, ele é aquilo, ele faz e acontece. Tenha-o como um filho querido do seu coração. Viva o evangelho com ele. É isso a desobsessão. Entendeu por que é tão difícil de extirpar? Porque naturalmente nós gostamos de zona de conforto. Nada que nos tire da zona de conforto é bom. Nada. Nada mesmo. E eu sempre que eu venho no Selec eu digo: vai fazer dieta? No instante vai entender o que eu estou falando. Mundo convidativo, as pessoas só lhe chamam para comer, em especial no meio espírita, porque a gente não bebe. Normalmente a gente não bebe. Aí come. Aí só lhe chama para comer. Aí só comida gostosa. Vai fazer dieta? É isso. Desobsessão é isso. O que é a desobsessão, Alisson? É um regime. Desobsessão, agora eu vou criar essa. Desobsessão é reeducação alimentar. Moral. Reeducação alimentar moral. Ao invés de um filme X, eu vou optar por um filme Y, que me estimule a resignação, que desenvolva em mim sentimentos superiores. Ao invés de eu ler um livro que me leva hoje para essa realidade louca que vive o nosso país, de grupos distintos como se fôssemos de países diferentes, eu vou buscar um livro que me alimente a tolerância, que me leve à compreensão do outro, que me leve a acender a luz. Mas, Alisson, por que é tão difícil? Por causa da tendência, por causa da inércia. Aquela leizinha física de dar continuidade ao movimento, de você querer parar e o corpo te empurra para frente. Todo mundo já pegou um ônibus aqui na cidade universitária e ele freou de vez. Você quer ficar parado e não consegue, você vai junto com o movimento que ele vinha. Isso é inércia. Assim é a nossa reencarnação. Vem esse espírito que nós já maculamos ontem, já ferimos, já vilipendiamos, já fizemos tantas coisas. Temos as nossas tendências. Quando chega no corpo, o corpo é o freio. Mas a tendência nos empurra a fazer de novo aquilo que a tendência já está mostrando. Cabe duas alternativas: canalizar e reeducar, ou equivocar-se novamente. Não tem problema. Todas duas, cedo ou tarde, nos levarão ao porto de chegada. Porque a doutrina espírita não tem essa visão castradora. Não vai, não pode, senão você vai para o inferno. O inferno já está no indivíduo. Mas, Alisson, tá? O inferno ou o céu já está no indivíduo. Porque a tendência já é o inferno. A tendência já é o inferno. Eu não vou falar mal, eu não vou. Aí vem um fulano e diz assim: rapaz, tu viu Cicrano? Pronto, era a deixa. Eu não queria, mas ele perguntou, agora já é o inferno. Você está numa fila de banco,
Só tem 2 caixas atendendo meio-dia. Aí um diz pro outro, vou almoçar. Levanta e vai embora. Aí fica um caixa só. A fila fica... Aí você olha um pra cara do outro, aí você diz, eu não vou me desequilibrar. Aí o cara da frente vira, mas é um absurdo um negócio desse, você não acha não? Aí você olha, vem de dentro, é um vulcão em erupção. É um absurdo mesmo, como é que pode o negócio? Porque assim, a gente pode almoçar, mas o indivíduo não pode. Isso é desobsessão. A terapêutica é essa. É eu perceber o que é que eu tenho como tendência negativa que foge à lei divina, natural ou divina, e agora eu vou me moldando. Ou nós escolhemos o cinzel da vontade própria, ou o esmeril da dor. Isso quem me disse foi um espírito uma vez. Meu filho, ou se escolhe o cinzel da vontade própria, ou o esmeril da dor. Qual é a diferença? O cinzel você vai batendo pouco a pouco e vai fazendo a obra de arte que você quer. O esmeril, quando você bota naquela velocidade, até faísca sai. Então você vai se moldando, já com o conhecimento que você tem, aproveitando as oportunidades pouco a pouco, mesmo sofrendo a dor da sua limitação, do que o esmeril da dor, que é aquela que você não escapa. Então é melhor usar a vontade própria. Então, gente, não tem mistério falar em terapêutica de desobsessão. Vamos ver a partir de agora o trabalho do Centro Espírita, do que é que compete aos componentes da Casa Espírita, numa Casa Espírita séria, e quem diz isso é Manuel Filomeno de Miranda. Mas em termos de cada um de nós, que é a parte mais importante, porque até o espírito que não aceitar e permanecer conosco, ele vai ter um choque de realidade. Porque ele vai aguardar que nós sejamos a mesma pessoa de ontem e vamos mostrar com o trabalho que nós mudamos. E isso o convence. E a lei divina não dorme. Quando menos esperar, como na trama da nossa existência as ligações são diversas, cedo ou tarde, alguém ligado a este espírito estará na teia das nossas relações. E a gente dignificando, vivenciando a lei de amor, justiça e caridade, sendo beneficiada esta pessoa, este espírito agora não vai ter coragem de prejudicar o indivíduo que estará ajudando a um seu ente querido. É a trama perfeita da lei divina. Quem nos dá esse exemplo, todo mundo, acredito que a maioria que saiba de Divaldo, do espírito que o perseguia, da criança que foi colocada. E o mais interessante é o diálogo que surge quando o espírito diz a Divaldo, você não ama essa criança. Indo para o hospital. E isso é importante, eu abro um parêntese. Jesus tinha uma obrigação com a verdade, um compromisso com a verdade. Nós espíritas também temos. Parar de dizer que ama quando não ama. Se por enquanto é só uma amizade, é amizade. No dia que virar amor, é amor. No dia que for um irmão, será um irmão. E o Espírito disse a ele, você não ama essa criança. Ele disse, não amo. E eu não amo mesmo. Mas um dia vou amar, porque eu vou cuidar dela e eu vou desenvolver o sentimento. Ele falou a verdade. Poderia ter sido pusilânime. Não, eu amo, eu sou um espírita, eu amo. Que muitas vezes a gente tem isso. Faz parte desse nosso autoconhecimento. Não, não amo, mas um dia eu vou amar, porque eu vou cuidar dela e vou desenvolver o sentimento. E ali o Espírito disse, se não ali um pouco mais à frente, é esse Espírito que você acolhe, é minha mãe. A partir de hoje você não terá mais em mim um inimigo, mas um amigo. São essas tramas da reencarnação que a lei divina nos coloca. E a gente acha que a desobsessão é porque a gente está vindo ao centro naquela hora fazendo uma prece para que as pessoas aqui conversem com o Espírito. Aqui a gente quer ajudar ele. Mas cada um que se ajude a fazer a sua parte. Porque nós estamos conversando com os espíritos, com os obsessores, não com os obsidiados.
Porque cada um que tome agora a sua charrua, não olhe para trás, ou seja, não volte a cometer os velhos erros e siga adiante. Então essa é a terapêutica, não há outra. O resto é floreio. O resto é floreio. Perdoar, tolerar, viver a caridade, tudo está dentro desse processo. Tudo está aí dentro. Tudo. Nada além. Mas vamos adiante em termos de casa espírita. O Espiritismo ensina que o êxito das sessões, e aí a nossa contribuição, espero, ao SELEC, especificamente aos trabalhadores das desobsessões da casa, se encontra na dependência dos fatores objetivos que as produzem, das pessoas que as compõem e do programa estabelecido. Vejamos lá. Então, o êxito das sessões, elas se encontram ligados a esses fatores objetivos. Quais são os fatores objetivos? Está aqui. Como requisitos essenciais para uma reunião séria, consideremos, pois, as intenções, o ambiente, os membros componentes, os médiuns, os doutrinadores, que hoje se chama esclarecedor, certo? Mas o nome não modifica a função nem a qualidade dela. Então, isso aqui é o que há de objetivo. Então, cada um desses tem uma grande responsabilidade. Não pensemos nós que é só ali sentar, chegar e acontecer. Não, não. E aí nós colocamos de amarelo de tudo, de laranja tudo. Vou grifar só o importante, tudo. Dessa vez não escapou. As intenções fundamentadas nos preceitos evangélicos do amor e da caridade, do estudo e da aprendizagem, são as que realmente atraem os espíritos superiores, sem cuja contribuição valiosa os resultados decaem para a frivolidade, a monotonia e, não raro, para a obsessão do grupo de desobsessão. É o paradoxo do paradoxo. É um grupo para fazer desobsessão que passa a ser obsidiado pela falta de uma intenção coerente do grupo. E aí eu chamo a atenção para os detalhes. Preceitos evangélicos do amor e da caridade. Me permitam tocar num assunto nevrálgico, mas de fato quem me conhece sabe que eu não sou de correr das colocações que acreditamos ser coerentes. Eis a base do porquê não cabe numa casa espírita a prática da apometria. Muito claro. Nossa referência sempre foi, sempre será Jesus de Nazaré. Amor e da caridade. Prender, arrastar, levar para não sei aonde. Isso é uma prática de amor? De caridade? Ah, mas é para o bem da pessoa. A gente já viu Jesus, os bons espíritos, Bezerra de Menezes, Joana, Manuel Filomeno, em suas experiências, André Luiz trazer isso para a gente. Que os espíritos superiores chegam lá e tocam o terror, prende os espíritos inferiores, joga para não sei aonde, bota para cima, vai para baixo. Ou, gente, se nós estávamos falando na primeira etapa de fundamentos, quem são os espíritos? Nada mais são do que aqueles que ontem estavam encarnados. A gente faria isso com os encarnados? É isso que Jesus nos ensina a fazer? Então agora a gente vai fazer com os espíritos. É essa a metodologia. É bom a gente refletir. Não estamos falando da técnica em si. Estamos dizendo que esta técnica ela não cabe na terapêutica desobsessiva de uma casa que se diz espírita e séria. Ah, mas é uma casa espiritualista. E eles fazem a terapêutica que eles acharem que deve. É um direito deles. Mas numa casa espírita, sempre os preceitos que norteiam amor e da caridade, do estudo e da aprendizagem. Sabe por quê? Nessa lei de causa e efeito, se eu sou este que prendo, que tolho,
que obriga o espírito. Amanhã serei eu a passar por este processo. Primeiro, porque estou usando de violência. E violência não compactua com caridade. Passo a ter um débito com a lei. E quais as parcerias espirituais eu estou angariando para esse tipo de processo? Qual é o espírito que chega numa obra e diz: utilize desse tipo de ferramenta. A força anímica é muito mais importante, é muito mais fundamental para prender o espírito e tirar essa obsessão. Quando nós vimos que a obsessão nada mais é do que o débito que liga o indivíduo que deve àquele que foi a sua antiga vítima. Então quer dizer que a gente vai obrigar o cara. Ao invés, vamos lá, alguém faz um ato escabroso com cada um de nós. Aí você vai em direção à pessoa para cobrar. Aí vem um terceiro, ele arrasta a força e lhe prende num lugar. Eu pergunto, o sentimento que a gente vai ter vai ser melhor ou pior? Maior a revolta. E não são poucas vezes que quando conseguem se libertar, voltam com toda a força, agora muito mais indignados. Porque nós já tivemos a oportunidade de escutar em nossa casa histórias desse tipo, onde o espírito voltou com muito mais intensidade. Nossa casa não trabalha com isso, mas pessoas vão fazer tratamento de desobsessão, do mesmo jeito que vem para aqui e foi para lá, e já tinha passado por uma casa que fazia esse tipo de terapêutica. E o espírito disse, voltou, literalmente no termo horizontal, cuspindo fogo, pelo desrespeito à pessoa dele. Ninguém gostaria. Então não façamos aos espíritos o que nós não gostaríamos que amanhã venham nos fazer. Então, isso é importante. Preceitos evangélicos. E daí sim atraem os espíritos superiores. E aí eu gostaria de avisar os componentes de uma casa espírita que a parceria espiritual ela não se dá dentro da reunião mediúnica. É bom estar muito ciente disso. Leva a vida como quer, age como quer, pensa, fala como quer e acha que depois que entra na reunião mediúnica, por passar aquele dia só parado, a afinidade se forma com os espíritos da casa. Não é verdade. Os espíritos superiores, eles vão encontrar na ambiência do indivíduo que constantemente labora por manter o seu padrão. Mas o cara vive na farra, vive fazendo bobagem por aí chega para a reunião mediúnica. E aí vem achando que aqui vai estar agora o mentor da casa, esperando ele entrar, energeticamente totalmente desequilibrado, para simplesmente agora ele virar um anjo lá dentro. E detalhe, tete a tete com o espírito. Qual é a energia moral que o encarnado desse tem para que um espírito superior manipule para convencer o espírito obsessor? Difícil. Talvez daí porque essa ideia de apometria de querer usar de força, porque realmente de força moral como não tem, acaba usando que não deve. Então, para ter essa companhia, é no dia a dia. Não é no dia da reunião. O dia da reunião é o desfecho de uma vida diária, de uma vida de cotidiano. Não sendo apenas o de construção material, o ambiente deve ser elaborado e mantido por meio da leitura edificante da oração. Entrou numa reunião mediúnica, as histórias do mundo ficam fora, dentro, tudo voltado para uma ambiência elevada. Porque se pensamento é energia, se todo mundo está vibrando agora no mesmo padrão, obviamente, aquele padrão será diferente daqueles onde nós estamos falando de trivialidades. Debatendo-se os princípios morais capazes de criar uma atmosfera pacificadora, otimista e refazente. É isso que tem que prevalecer. Uma sala de reunião mediúnica é uma unidade de trauma melhorada. Porque a unidade de trauma é um caos. Ali no HR você vai, é uma confusão. É parecido, só que a ambiência muito melhorada. Onde o espírito vai estar numa enfermaria de uma emergência, numa unidade realmente dessa, mas com outros ares, com um outro tipo de acolhimento.
Os membros componentes devem esforçar-se por manter os requisitos mínimos de conseguirem se instruir-se, elevando-se moral, mental e espiritualmente. Através do devotamento contínuo, incessante, para a fixação da ideia espírita de elevação, que lhe deve tornar pauta de conduta diária. Daí a gente vai vendo que uma reunião mediúnica com qualidade, vamos ser honestos, a gente conta a dedo. E quem é que está dizendo isso, Alisson? Manuel Filomeno de Miranda. Nesta obra ele diz: poucas são as casas espíritas que apresentam a verdadeira condição para o tratamento das obsessões. Porque não é estrutura física. Sobre isso o controle é maior. Basta ter um bom arquiteto e dinheiro para fazer, óbvio. Mas essa estrutura aqui, ó, era para todo trabalhador de reunião mediúnica ter um horário de estudo semanal, se não diário, semanal. Estou dizendo do grupo não, estou dizendo o trabalhador, porque não é grupo, é o indivíduo ter a responsabilidade. É o indivíduo. Mas, Alisson, minha vida é corrida. Pois eu digo a vocês que eu também tenho uma vida corrida, mas todos os dias eu estudo. Porque às vezes o sinal fecha, o trânsito é grande, aí eu pego para ler alguma coisa. Vou cortar o cabelo, aí eu pego para ler alguma coisa. Vou para o médico, estou na recepção, aproveito para ler alguma coisa. Então a gente sempre tem chance. Agora, quer ver uma coisa? Sejam sinceros, viu? Grava todo mundo, porque a gente vai ver depois. Quanto tempo a gente passa no Instagram por dia? Vamos adiante, melhor. No Instagram, que aquilo não é Instagram não, é estragando. Você vai somar quando você bota aquele leitor do tempo do celular e o cara diz, você passou 2 horas e 40. Meu Deus, eu passei isso tudo. Pois é, mas meia hora dá sono, meia hora de livre espírito dá sono, os espíritos cercam, bota minha mão no olho, faz tudo para eu não ver, mas na hora de ver a vida alheia, pense que a adrenalina vai a 1000, a gente roda aquilo ali que nem sente. 2 horas e 30 semanal, 3 horas semanal. Divide 3 horas por 5, semanalmente você vai ter aquela lá, sua meia horinha, sua horinha de estudo. Então a questão realmente não é fácil. Requisito mínimo, tá? Requisitos mínimos de conseguir instruir-se nessa hora, moral, mental e espiritualmente. Então aí a gente vai vendo que tem gente que diz, eu sou doido para participar de uma reunião mediúnica. Tem certeza? Né? Tem certeza? Porque as coisas não são um passeio. Não é uma reunião pública onde a gente levanta, vai ali, volta, conversa, às vezes sai. Reunião mediúnica, não. Ela vai acontecer 24 horas por dia, porque o que a gente leva ali para dentro é o resultado do que a gente vive lá fora. Se quiser ter uma reunião de padrão elevado. Os médiuns, semelhantemente aos demais participantes, aos demais, tá? Semelhantemente, ou seja, a regra que vale para ele está valendo para todo mundo. São convidados ao policiamento interior das emoções, dos pensamentos, das palavras e da conduta, para se tornarem maleáveis às instruções de que porventura poderão ser instrumento. A faculdade mediúnica não os isenta das responsabilidades morais imprescindíveis à própria renovação e esclarecimento. Pois que mais facilmente os espíritos puros se aprazem de utilizar aqueles instrumentos dóceis e esclarecidos, capazes de lhes facilitarem as tarefas a que se propõem. Entre um médium preparado, moralizado, com conteúdo, e um outro, talvez de muito mais ostensividade, mas sem moralidade, sem conteúdo, a sintonia fica muito mais difícil. Porque eles baixam o padrão vibratório deles para entrar em sintonia com o nosso. Então a obrigação do médium é ele viver isso cotidianamente. Buscar esse controle.
Por isso que nós estávamos falando que às vezes há muita poesia. E não mostram o quão duro é. Chico Xavier, a maior antena mediúnica do nosso século. Emmanuel botou ele para estudar. Não pense que ele não estudou, não. Mostra o Chico simples do início, mas Emmanuel disse, vai estudar. Ele estudou português, estudou ciência, se tornou uma pessoa culta. Ele mesmo contava a história dele, que ele inventava de repetir palavras que ele nem sabia de que se tratava. Ele ouvia Emmanuel conversando e repetia às vezes a mesma palavra de Emmanuel. Emmanuel, se você sabe porventura o que é que você acabou de falar? Não sei, mas eu acho que significa tal coisa. Depois vai pegar o dicionário e vai ver de que se trata. Quando ele via, era uma coisa assim completamente diferente. Era a famosa vergonha alheia. E aí Emmanuel dizia, não pegue as minhas palavras sem você saber de que se trata. Vai estudar. Então veja, a maior antena mediúnica teve que estudar, teve que aprender a escrever direito. Tudo. Então a regra, gente, é uma só. Daí porque a disciplina. Será que isso aqui não é disciplina, não? Total disciplina. Porque, olha, a vida nos convida constantemente a gente sair desse padrão. E na condição que a gente está, a gente vai sair várias vezes. Só que o importante é que a gente mantenha o foco em se manter. Ou seja, eu saio, mas eu volto, porque eu tenho um ponto de chegada. E não caísse com prazer no que caiu. Porque a doutrina espírita também não é fábrica de anjo. Nem a mediunidade. Mas a gente precisa, para ter uma qualidade mediúnica da reunião de desobsessão, que os médiuns, verdadeiramente, eles trabalhem essa própria renovação. Porque não tem, repito, não tem como ter sintonia desses espíritos superiores com médiuns que guardam atitudes que não criam essa vinculação, essa ressonância. Não encaixa. Não tem como. Isso é uma questão de vibração. Os doutrinadores têm igualmente a obrigação de se evangelizar, estudando a doutrina e capacitando-se para entender e colaborar nos diversos mistérios do serviço em elaboração. Na mesma linha de deveres dos médiuns, não se podem descurar do problema psíquico da sintonia, a fim de estabelecer em contato com os diretores do plano espiritual que supervisionam os empreendimentos de tal natureza. Então veja lá, ninguém é detentor de todo o conteúdo doutrinário. Logo, tem a obrigação de se evangelizar, estudar a doutrina e capacitar-se para entender os diversos mistérios que acontecem ali. Então o estudo é ininterrupto. O processo da evangelização é constante, lembrando que aquele espírito ontem era o encarnado, devendo tratar com respeito, levando o que há de melhor, como se houvesse ali um espelho, onde a gente estivesse falando para nós próprios, se fôssemos nós ali, naquela condição. Nem chocando, ao mesmo tempo, nem querendo mostrar-se demais, nem desprezando. Então, a atitude de equilíbrio. Até porque essa sintonia só se dá, repetimos, através do cotidiano. Esse problema psíquico da sintonia. Ah, porque são os mentores da casa. Tudo bem, ótimo. Tem que ter sintonia com os mentores da casa. Como se tem? É porque na hora que recebeu o título de presidente da casa, diretor dos grupos de estudo da mediunidade, agora já tem sintonia. Não tem a ver com título nem com posição. É uma questão moral, de conduta reta, de conhecimento de doutrina. E há situações que os espíritos deixam. Os mentores da casa permitem, para que o dirigente mostre que ele entende de doutrina espírita. Porque tem dirigente que acaba aceitando tudo que o espírito diz através do médium.
Olha, eu gostaria agora que o senhor aplicasse aqui um passe no médico porque ele está precisando. Oi, peraí, o espírito comunicante que avisa? Quem sabe disso é o dirigente. Existe ordem na casa, existe ordem na reunião mediúnica. Eu agradeço o que o senhor está dizendo, mas os espíritos responsáveis pela casa vão cuidar disso aqui. Porque senão passa a ser um joguete na mão dos espíritos. E uma reunião mediúnica numa casa séria, ela obedece a um padrão. Só que só existe um padrão se as pessoas que compõem a casa sabem do padrão. Senão a gente vai começar a viver uma conduta mediúnica, e aí eu digo, não vai aqui uma crítica, porque cada um dentro da sua realidade. Mas os nossos irmãos que trabalham nas religiões afrodescendentes têm a tendência a permitir que o espírito faça tudo com o médium. É uma característica da religião deles, respeitável, porque é característica deles, não da nossa. Não está aqui uma crítica a eles, está uma crítica àqueles que estão dentro de uma casa espírita sem agir conforme aquilo que preconiza a doutrina. Educação, disciplina. E isso só se dá através dessa vivência, do conhecimento doutrinário, da evangelização e de uma conduta reta. Cotidianamente. As reuniões espíritas são compromissos graves, assumidos perante a consciência de cada um, regulamentados pelo esforço, pontualidade, sacrifício e perseverança dos seus membros. Só tem qualidade fácil. Diga lá. Esforço. Pontualidade. Isso aqui é a alegria de todos nós. Sacrifício está uma palavra que está sendo visitada ultimamente, duas palavras que estão sendo vistas em museu. Sacrifício e renúncia. E perseverança dos seus membros. Hoje a gente não se sacrifica para nada, porque a tecnologia vem tirando de nós a resistência. Então a gente vai perdendo a resistência diante de algumas situações da nossa vida de cotidiano e, por tabela, tem nos fragilizado moralmente. E a gente tem sido permissivo a muitas coisas. Só que os espíritos, eles são linha dura. E não pensem os senhores que são linha dura de estar reclamando, não. Vamos voltar para o conceito de obsessão. Quando eles vão lá, solicitam, dão a ideia, estão próximos e não os escutam, o que é que eles fazem? Eles se afastam. Espírito superior não tem tempo a perder. Eles têm coisas a fazer. Se os encarnados não querem dar ouvido e manter aquele padrão de disciplina e ordem que são acostumados a trabalhar, eles vão procurar outro grupo que queira. Ou então vão trabalhar em outra vizinhança. E vão tomar conta aqueles espíritos que se acompliciam com a falta de esforço, com a falta de pontualidade, com a falta de sacrifício e com a não perseverança dos seus componentes. Isso é lógico? Muito lógico. Não é nenhuma surpresa. Se aqui há pessoas sérias que têm os seus horários de trabalho, aí vocês estão lá no trabalho de vocês fazendo o que tem que ser feito. Aí chega um grupo de gente brincalhona querendo tirar vocês do trabalho para levar para tal canto. Vocês vão. A pessoa que é responsável, que sabe que tem um horário a cumprir, uma obrigação a cumprir, não vai. Então ele não vai estar junto de um grupo que não está ciente da sua tarefa. Se entre nós encarnados isso acontece, imagine entre os desencarnados, espíritos responsáveis por uma reunião de urgência. Então eles querem gente no mesmo patamar. Então, gente, o esforço para cada um se encontrar ali. E esse esforço, ele compactua-se com a palavra sacrifício. O esforço de estar e o sacrifício de manter-se. Um dos fenômenos, e durante o intervalo atinei para o fato, um dos processos obsessivos hoje mais comuns, ao contrário do que se pensa, é a promoção, ao invés da dificuldade. Como eles conhecem nossa alma nas entranhas,
e sabe dos desejos que nós trazemos. Quem vai versar sobre isso é Manuel Filomeno de Miranda, numa obra chamada, que eu já disse aqui, Mediunidade, Desafios e Bênçãos. Ele descreve com riqueza de detalhe. Sabendo o desejo da nossa alma, que vai muito forte, o que é que eles fazem? Eles materializam aquele desejo. Eles conseguem nos cercar e cercar as pessoas que a gente, porventura, caso tenha algum interesse nisso, eles conseguem cercar e fazem com que aconteça exatamente o que a gente quer, para que a queda aconteça. Então, em termos de trabalho, muitas vezes você agora conseguiu, depois de tanto tempo, assumir um trabalho numa reunião mediúnica. Imediatamente, você, de uma hora para outra, o chefe olha para sua cara, acha você mais bonito do que todo mundo e diz, agora você vai ser promovido, eu vou mandar você para... É algo que tem que ser muito pesado. Muito pensado, muito refletido. Porque às vezes é exatamente o elemento que você deseja para lhe tirar de um trabalho que você assumiu na espiritualidade. Compromisso gravíssimo, assumido. E a gente vai protelando. Porque foi agora, porque deu certo isso, porque deu certo aquilo, por quê, e por quê, e por quê, e por quê. Nas reuniões sérias, os seus membros não podem compactuar com a negligência aos deveres estabelecidos em prol da ordem geral e da harmonia, para que a infiltração dos espíritos infelizes não as transformem em celeiros de balbúrdia, em perfeita conexão com a desordem e o caos. Olha que frase. Não podem compactuar com a negligência aos deveres estabelecidos em prol da ordem geral e da harmonia. E, se possível, um milindre ficar da porta para fora. Aí é que é a bronca. Aí você tocou em ponto nevrálgico. Porque tem médium que é ostensivo e não cumpre com muitas daquelas coisas. Não cumpre com o estudo, não cumpre com a vida regrada, não cumpre com a pontualidade, não cumpre com o compromisso. Mas a casa acha que, por ele ser ostensivo, ele é fundamental. Então, se uma casa está hoje voltada para um único médium, é bom começar a repensar. Porque nenhuma casa, essa ideia de médium principal já se desfez há muito tempo. Então, disciplina. Ah, mas o cara se bate dentro da reunião, então ele está na reunião errada. A reunião dele deveria ser a educação da mediunidade. Porque se ele está numa desobsessão, subentende-se que ele tenha uma certa maturidade e entendimento do que é essa reunião e possa manter-se. O que não significa dizer que ele não possa balançar a cabeça, que não tenha situações, porque de fato às vezes acontece. Agora, bater a mesa, levantar, ir de frente ao próprio doutrinador e ficar querendo expor, porque às vezes acontece. Você é isso, você é aquilo. Isso é mentira. O nome disso é animismo. O nome disso é aproveitar a reunião mediúnica para querer botar para fora o que está lá dentro. E o dirigente da reunião mediúnica deve imediatamente voltar-se para o médium e dizer a ele, seu fulano, controle-se. Peço ao médium que, por favor, se segure. E segure o espírito. Porque um médium espírita, ele é educado. Ele não é negligente. Nem aproveita aquele momento para estar dando recado para ninguém na reunião mediúnica. Pelo contrário, ele é um filtro. E se realmente ele sabe do que está fazendo, se ele estudou, se ele tem preparo, se alguém envolvido ali, até isso ele sabe disfarçar. Porque ele leva o conteúdo, mas ele não precisa expor a ninguém. Por isso que é uma reunião de alta complexidade. Não é uma aventura. Nem também é sala de tratamento de pessoas com mediunidade desequilibrada. Chegou no Select, fulano de tal que tem uma mediunidade e está desequilibrado. Não, bota na reunião mediúnica que ele vai ficar bom. Vai terminar de ter problema. Ninguém coloca para socorrer um espírito um doente. Para socorrer um espírito que está numa condição de doente, um médium tem que estar saudável. Psiquicamente, emocionalmente e fisicamente. Porque há um desgaste energético.
Então veja que são muitos detalhes que tem que estar atento. E em nome dessa ordem não se abre. Ah, mas é filho de fulano de tal, trabalha fundador da casa. Regra é regra. E detalhe, a regra é para o bem dele. Por mais que a gente ache que o bem é esse indivíduo chegar e dar passividade, não é. É se educar primeiro. Então, com essas características, a casa vai adquirindo o respeito desses espíritos superiores e, obviamente, a sua manutenção nas reuniões. E aí a conta-gotas, que aí entra a parábola dos talentos. Se foi feliz, responsável em pouco, será em muito. E aí começa a esse grupo a amadurecer e apresentar-se casos de obsessões muito mais severas, das subjugações, de outras situações difíceis, de suicidas, porque a equipe está disciplinada, amadurecida, e os espíritos, percebendo, vão trazendo isso. Invariavelmente, as reuniões sérias de estudo ou socorro mediúnico se convertem em educandários para desencarnados que são trazidos por seus mentores. Olha que beleza. Vejam essa palavra, viu? Convertem em educandários. São atraídos pela própria curiosidade ou interessados na destruição dessas reuniões. Então veja lá, uma parte vem trazido pelos seus mentores e vai enxergar a reunião como educandário. Outros, a curiosidade. E outros vêm com o intuito de destruir a reunião. Porque a gente está cutucando com determinados grupos de espíritos ainda que campeiam na seara da maldade. Mas isso é temporário. Conseguintemente, necessárias se fazem muita vigilância e observação. Mesmo porque grande parte desses visitadores é trazida para que o exemplo dos encarnados lhe constitua lição viva de despertamento, mudando-lhes a direção mental e interessando-os na solução dos afligentes problemas que os infelicitam e maceram, mesmo quando disso não se apercebem ou fingem não os experimentar. Olha a responsabilidade disso aqui. Por isso que eu pedi para vocês terem atenção à palavra educandário. Porque eles vêm aqui, para que a atitude dos que estão ali sirva de exemplo. Aí está lá o esclarecedor. Porque você já não deveria mais estimular essa pessoa ao vício ao álcool. Porque você agora é um espírito. O gararararará. E o espírito sabendo que o próprio esclarecedor também tem o mesmo vício que ele. Aí quando tem um médium educado, o médium não deixa, mas sabe o que o espírito está falando. E aí o espírito diz, o senhor está me dizendo para eu largar, mas o senhor gosta de tomar uma, E só não complementa porque o médium não deixa, porque dá vontade de dizer, o senhor pode esperar que daqui a pouco o senhor vai vir para o lado de cá e vai fazer parte do grupo também, para tomar junto. Eu estou falando brincando, mas é fato. É fato. Então, é por isso que a vida de um médium não é vida de anjo. Nenhum médium é anjo, nem é evoluído. Esquece isso. Ele é um devedor. Inclusive está na mediunidade ostensiva trabalhando, porque existem débitos a serem resgatados. Então, as suas tendências também são muito fortes. E aí é a hora da superação, para que sirva de fato de exemplo. Mesmo que os espíritos cheguem ali dizendo que não estou vendo nada disso, e etc, etc, mas os espíritos estão vendo. E às vezes acompanham o médium a semana inteira. E o dirigente a semana inteira. Para ver o que é que ele anda fazendo. É bronca. Para que uma sessão espírita possa interessar os instrutores espirituais, não pode abstrair do elevado padrão moral de que se devem revestir todos os participantes. Voltamos. Pois que se o senho carregado e sisudo na terra pode apresentar um homem como sendo de bem,
Aquele pessoal que é sério? Não, porque eu sou sério. Mas você nem sorri? Não, porque eu sou um homem sério. Ok. Em verdade, só a exteriorização dos seus fluidos. Isto é, a vibração do seu próprio espírito, que é resultante dos atos morais praticados, o distingue das diversas criaturas, oferecendo material específico aos instrutores desencarnados para as múltiplas operações que se realizam nos abençoados núcleos espíritas sérios, que têm em vista o santificante programa da desobsessão espiritual. Não adianta se dizer. O importante é o que está aqui, ó. É a exteriorização dos fluidos. Daí por que essa necessidade de manter esse padrão moral? De manter-se no trabalho. Não é só no trabalho profissional, não. É no trabalho da caridade, na prática do bem, da tolerância. Por quê, Alisson? Porque isso gera sobre nós a presença de espíritos superiores, dos benfeitores. Nosso padrão eleva. A vibração e a energia é uma energia que pacifica, que ajuda. Além do que é doadora para as operações que os espíritos realizam. Então veja como é complexo o negócio. Não é aquela coisinha que a gente acha que acabou. Uma reunião mediúnica é sentar, falar com os espíritos, convencer eles de não perturbar mais quem um dia perturbou eles e está todo mundo sério, acabou. Vamos sair para comemorar porque todo mundo hoje foi socorrido. Isso não existe. Isso não existe. Então, só através desse padrão dos fluidos é que a gente vai se distinguindo. Assim, o desafio da desobsessão não é outro. Manter a casa nesse padrão exige muitas vezes ganhar alguns desafetos aqui, outros acolá, mas que é normal. Um dia nós falamos e hoje repetimos, mentor nenhum de ninguém vai querer que ele se encontre numa casa sendo motivo de escândalo. Quando a gente não se acumplicia, a gente não concorda, que nós podemos, e às vezes acontecem detalhes na casa, que é difícil um julgamento para quem está de fora, mas para quem está dentro encontra material para dizer que está errado. Essa pessoa deve, dentro do possível, contribuir, mostrar, igual ao espírito superior, que mostra, mas ele não impõe. E, ao mesmo tempo, como não deve ser causa de escândalo, parte para uma outra que lhe abrigue dentro dos princípios que ele traz. Mas aqueles que ficam na casa devem se esforçar para colocar, em primeiro ponto, Jesus, e imediatamente abaixo Allan Kardec. Estudar obras, livros, práticas de outras religiões servem para crescimento pessoal, não para instalar práticas dentro da casa espírita. Em especial neste ponto que é fundamental, que é a desobsessão. Então conseguimos ver que de fato a obsessão é um problema que está relacionado diretamente a cada um de nós, como encarnado que somos, porque ela frequentemente inicia de encarnado para encarnado. Estejamos atentos, porque quanto às obsessões de hoje, de desen para encarnado, nós só podemos atingir a meta da saúde espiritual agindo de maneira correta. Porque não mudamos o passado. Mas estamos neste exato momento caminhando para o que nós seremos daqui a pouco como espíritos, onde podemos ser espíritos equilibrados, saudáveis, ou talvez os futuros obsessores, fazendo algo que hoje tanto a gente reclama por estar sofrendo. Então é hora de ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, quanto aos hábitos, aos pensamentos, quanto àquilo que nos estimula tanto, e esforçar-se por passar pela porta estreita, porque o norte nos foi dado, mesmo que o mundo hoje aclame determinada conduta ou hábito como sendo verdadeiro, somos espíritas. Temos uma forma peculiar de enxergar o mundo. Temos uma forma peculiar de viver nele, porque nós conhecemos a lei de causa e efeito e aquilo que nos espera do lado de lá.
Então, que tenhamos dignidade para suportar as obsessões de hoje. Força para agirmos diferente do que agimos ontem. E, obviamente, mantendo sempre acesa a chama da esperança e da fé, porque com os dois anteriores, os bons espíritos sempre estão ao nosso lado, nos auxiliando para a conquista desse equilíbrio. A todos vocês, um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz e, de fato, espero que tenha contribuído de alguma forma. Guardamos alguns minutos para caso haja alguma pergunta dentro das nossas possibilidades, nós tiramos ou, se não soubermos, indicaremos a obra, provavelmente. Bem, a autoobsessão, ela é bastante, vamos dizer que, em tempos como o de hoje, bem característico. A autoobsessão são aquelas pessoas que trazem os seus problemas, têm consciência deles, mas exacerbam esse problema. E eles não aceitam viver sem eles, que aí a grande dificuldade que temos é exatamente esse. Você é ansiedade, porque você sempre, sua mente sempre está onde você não se encontra. As doenças, que muitas vezes elas não existem, ou se existem, são mínimas, mas para a nossa realidade elas se tornam um grande impeditivo na nossa vida. Então eu tenho qualquer problema crônico, onde as pessoas tornam desse problema crônico algo muito grave, e elas se alimentam disso, porque querem a atenção das pessoas, porque ela é vítima da vida. A autoobsessão, de fato, ela caracteriza-se como um indivíduo que ele é vítima da vida. A família que ele está não o compreende, as doenças que ele tem são aquelas que o limitam e que não dá condição dele seguir adiante. A culpa dos seus problemas está sempre relacionado a terceiras pessoas, a outras pessoas e não a ele próprio. E assim sucessivamente. Então esse é o processo da autoobsessão. Vale salientar que o fato de ter a autoobsessão, ela não impede da obsessão encontrar-se associada. Porque normalmente é o que acontece. Porque o indivíduo ele começa a passar por esse processo degenerativo, emocional de si próprio, e os espíritos que têm a mesma característica ou que verdadeiramente agora o perseguem, porque lembra que a gente tem algumas possibilidades, começa a investir e ele fortalece essa situação. Então, os espíritos, a casa espírita trata o indivíduo, os espíritos que estão cercando, faz terapia psicológica, às vezes até psiquiátrica, e ele se mantém na postura de que ele é o doente, de que ele é a vítima. Para essas pessoas não há outra coisa a não ser fazer o que a própria espiritualidade faz. Vamos continuar ajudando, mas deixa essa pessoa caminhar com os próprios pés. Porque do mesmo jeito que quando a gente desencarna e a gente vai vivenciar lá naqueles umbrais até exaurir e ver que não era atitude, uma pessoa desse tipo frequentemente vai entrar nesse mesmo padrão ao desencarnar, vai viver uma sombra durante muitos anos e vai perceber que ela também é filha de Deus, que ela não deve estar ali e que de fato era ela a causadora. O que muitas vezes se apercebe, e quem vai falar isso é Manuel Filomeno de Miranda, ele diz que há pessoas que conseguem passar desapercebida da justiça humana, mas são culpadas em crimes dos mais diversos e trazem para a reencarnação a culpa guardada, porque ninguém sabe, só ele sabe. E por conta disso, ele se torna cruel, ele pune a ele mesmo na figura de uma depressão ou na figura do vitimismo. Porque ele se sente culpado, ele merece ser punido, mas como ninguém viu, ninguém tem condições de puni-lo, então ele se pune. E na mesma obra, aqui da desobsessão, os painéis da obsessão, ele vai comentar que quando não toca isso no nascimento, muitas vezes no final da vida, com Alzheimer, com determinadas doenças que vão castigar o indivíduo ali. Então a gente não tem como mudar. Devemos entender que a gente só consegue mudar um indivíduo.
Só a nós próprios, a ninguém mais. Agora, para aqueles que convivem com uma pessoa desse porte, que passa por essa problemática, é o exercício da tolerância, da paciência, porque não está ao lado por acaso, porque há um envolvimento nesse processo. Ok? Algo mais? Fazer o mal. Os pistoleiros eu não conheço não, mas eu conheço libertação, que é a mesma linha provavelmente, né? Que havia o Gregório, que pegava alguns espíritos para cumprir. O que é que acontece? É o mesmo processo de culpa. Gente, entra no que eu estou tentando trazer, porque o foco da gente hoje foi trabalhar a obsessão aqui. Mostrar que a gente é a causa. O que é que acontece? Muitos de nós praticam o delito, constrange-se na culpa, esquecendo a proposta do Evangelho, que ela é uma proposta de recomeçar, de refazer. Entra na espiritualidade com a culpa. Ora, na hora em que eu trago essa culpa atroz, esses grupos de espíritos que se colocam na posição de juízes, se aproveitando da fragilidade emocional, apresentam-se como os julgadores. E por hipnose, eles causam o dano. Então o indivíduo passa a ser usado, mas a pessoa encarnada que está sofrendo a consequência, ela continua com o seu débito. Porque ela só sente as consequências porque há nela a imantação do débito passado. Lembram da história que eu contei a vocês, que o espírito foi atraído sem saber, não reconheceu, só depois é que reconheceu. Então, esses também estarão vinculados. Ok? Em especial o mandante e aquele sofredor, porque é o mesmo padrão de débito que existe. A obsessão tem muita coisa. Então, quem quiser, ainda temos um tempinho. Sobre assim, a doença do século agora, que é essa que todo mundo fala de depressão, e até esses jovens, assim, tem a ver também com a tecnologia mesmo, né? Antigamente jogava bola de gude, empinava pipa, hoje em dia ninguém fala mais disso, agora é só uma criança o dia todo no computador. De fato, a gente sabe que como eu digo, tento apoiar sempre na literatura. Já perceberam, tenho certeza que os senhores já perceberam que eu tenho um carinho especial pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Inclusive, eu não sou de fazer propaganda não, mas vou fazer. A gente está com um canal no YouTube fazendo um estudo da obra dele. Vamos fazer o estudo da obra inteira. Começamos com um livro chamado Temas da Vida e da Morte. Então está lá no YouTube. Quem quiser compra o livro e vai acompanhando capítulo a capítulo. Tá? Existe um canal, Alisson Guedes Expositor, e a gente está fazendo o estudo da obra de Manuel Filomeno. Eu digo isso porque ele toca em muitos assuntos importantes. Quando, do livro Sexo e Obsessão, dele, de sua autoria, Dr. Bezerra de Menezes, na obra, estava falando do que estava por vir no nosso planeta, em termos dessa juventude, etc, etc. Da mesma maneira que está vindo espíritos elevados a ajudar essa transformação, está sendo a última chance de muitos espíritos. Por isso a gente está vendo tanto desregramento, tanto desequilíbrio em algumas condutas. Já tinha sido cantado há mais de 10 anos atrás. Então esses jovens que chegam hoje encontram uma intersecção um pouco complexa. Vamos lá, eu vou tentar resumir porque o tempo não nos é tão extenso. Pais que passaram por muitas ou algumas limitações, em sua maioria, em outras palavras, receberam um não dos seus pais, tinham desejos contidos, mas pela situação financeira, pelas dificuldades, receberam muito não. Forjaram-se homens, mulheres de bem, entraram na fase adulta, conseguiram êxito na existência mais rápido do que os pais. E naturalmente trazem o desejo de dar aos seus filhos o que eles não tiveram. Pouco não. E dá aquilo que ele não teve.
Esses pais só esqueceram que o que os forjaram, homens e mulheres de bem, foram exatamente esses limites que eles tiveram. E aí segue a chegada desses jovens ouvindo sim, na maioria das vezes. Pais que se constrangem porque não conseguem dar aos seus filhos algo que está na moda. E por conta disso tem formado indivíduos que estão na sua, às vezes, última chance de permanecer no planeta Terra, que caminha para a regeneração. E dar a eles o que é o mais importante, o direcionamento do que verdadeiramente tem valor. Então essa é a problemática. Esses filhos trazem a sua necessidade de estar nessa casa com os pais que têm, mas os pais se perderam. Porque no meio dessa sociedade de transição esqueceram que o nosso guia e modelo é Jesus, diferentemente de Mamon, que permite tudo. E quem diz isso? Não sou eu. Procurem o Evangelho segundo o Espiritismo. Honrar pai e mãe. No capítulo Honrar pai e mãe. Quando fala da ingratidão dos filhos, lá está explícito qual a atitude dos pais. Então, obviamente, quando chega nessa fase em que a vida se transforma, porque enquanto está sobre a asa do pai é muito sim, é tudo permitido. Mas quando ele sai dessa asa e entra para a sociedade diz mais não do que sim. Frustram-se. E como não foram preparados para a frustração, não conhecem a Jesus como guia e modelo, nós temos um índice altíssimo de suicídio, de revolta dentro dos lares, de tantas situações, porque os pais se preocuparam em dar de tudo, só esqueceram de dar de si. E, obviamente, a obsessão campeia e aproveita essa janela que está sendo dada. Esse processo que você falou, talvez esses pais ajam assim, seja uma culpa que eles também carregam em relação àquelas criaturas que eles não sabem nem, não se lembram quem são, só sabem que tinha que amar. Por isso que eu estou lhe dizendo, vale a pena a leitura. Porque o que está escrito em um evangelho diz o contrário. Diz que frequentemente são pais que estão pedindo pela segunda vez a chance de reeducá-los e colocar no caminho que não colocou. Quem diz é o evangelho. Fique chateada comigo não. Se alguém ficar chateado comigo, vão ficar chateado com o espírito que fala isso lá, viu? Porque ele diz que quando chega do lado de lá e percebem... Porque veja, eu quero deixar muito claro que aqui não está indo uma crítica aos pais. Os pais fazem isso por amor. Eles não fazem isso de caso pensado. Eles acham que estão fazendo o melhor. Só que esse é o problema. A gente tem que parar de ser geocentrista. A gente fala de geocentrismo rindo daquela teoria que tudo girava em torno da Terra, mas a gente vive assim. A referência é a minha, é o que eu acho que é bom. Então a gente não tem um guia e modelo. Eu sou o guia, eu sou o modelo, porque se o que eu acho é melhor, quem é meu guia? Então os pais espíritas precisam entender que existe um guia e modelo. Que não é a vontade dele simples, crua, que vai valer, ou que deve prevalecer. Às vezes é um não que machuca mais ao pai do que a criança, ou ao adolescente. Mas precisa dizer, porque se não for ele a dizer o não, será a vida amanhã. Ou a reencarnação, que é pior. E aí o evangelho lá diz, quantos pais não chegam na espiritualidade, a primeira pergunta que será feita, o que fizeste dos filhos que vos confiei? Ó a bronca. Se você agiu bem e eles debandaram, você terá a consciência em paz e poderá auxiliar. Mas e se foi por culpa sua que ele desvirtuou? Se foi por falta da orientação segura, como é que vai ser esse processo de culpa? Aí eu deixo o convite. Vão lá dar uma olhadinha no estudo de Manuel Filomeno, porque ele traz isso e a gente comenta. Tá certo assim? Então por isso que às vezes tantos processos de obsessão na família. Bem, de fato estamos caminhando para o fim. Faço votos que tenha sido útil e que possamos refletir quanto à nossa realidade, se seremos ou não obsessores amanhã.
Jesus, divino amigo, te agradecemos, Senhor, por mais um dia em nossa existência. E ficamos, Jesus, felizes por encontrar em nossa agenda espaço para sempre olharmos com os olhos de ver, ter os ouvidos de ouvir, os recados trazidos pelos imortais, que de fato muitas vezes mexe com as nossas feridas, mas sabemos, Jesus, ser o melhor para nós. Dá-nos, Senhor, a orientação, dá-nos a possibilidade de ter por perto esses benfeitores amigos e ao mesmo tempo lança o teu olhar misericordioso para tantas fraquezas, para tantas quedas, no qual ainda nos tornamos vítimas de nós mesmos. Verdadeiramente te pedimos o auxílio para tomar da charrua, não olhar para trás, para passarmos pelo verdadeiro batismo, que é o de fogo, que vem a consumir a nossa imperfeição, os nossos desejos inferiores, mas ao mesmo tempo gostaríamos também de pedir por estes espíritos menos felizes, que muitas vezes nos acompanham à estrada, tornando-se verdadeiras testemunhas dessas quedas, mas que foram vítimas da nossa própria ignorância. Não trazemos, Jesus, por eles nenhum sentimento de ódio, nem rancor, mas talvez até de vergonha, por agora conhecendo o que é o certo, termos agido de forma tão vil, desrespeitando a lei máxima de amar a Deus e ao próximo. Lança sobre todos eles, Jesus, o teu olhar de amor e de compaixão, que verdadeiramente ganhem o infinito, ao invés de prenderem-se a cada um de nós, ainda que nos rastejamos neste lodaçal das provações, esperando um dia termos a nossa túnica limpa, para podermos entrar no grande banquete da consciência em paz. Eles não merecem continuar nessas dores. Portanto, Jesus, dá-nos força, para que enquanto eles, sendo socorridos, possamos nós com dignidade colhermos o que plantamos, mas ao mesmo tempo plantarmos hoje as sementes de alegria e paz que desejamos fruir. Sê com todos, Jesus. Ajuda-nos a estarmos contigo, hoje e sempre. Assim seja.